capítulo 9. Atos, capítulo 9, a exposição desta noite será do verso 10 até o verso de número 19, dando continuidade às pregações no livro de Atos. Atos, capítulo 9, do verso 10 até o verso 19. Escute com atenção a palavra do nosso Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, mais uma vez, está aberta e será, ó Deus, com a Tua graça exposta. Rogo a Ti, Senhor, que o Senhor me use neste momento, não para a minha glória, não para a glória de ninguém, mas para a glória do Teu nome. Usa-me, ó Deus, com intrepidez, usa-me, ó Deus, com ousadia, que a Tua palavra, ó Deus, seja exposta com fidelidade, que sejam as palavras do noivo, a sua noiva, a igreja, palavras de Cristo, proclamadas ao coração do seu povo. E opera, ó Deus, no coração daqueles que não conhecem a Ti, chamando-os à fé em Cristo, como chamaste Paulo. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória, apesar das minhas muitas limitações. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você certamente se recorda do que é narrado no livro de Gênesis acerca do grande encontro entre Esaú e o seu próprio irmão Jacó. Como aquele evento fora um evento muito marcante e até mesmo grandemente emocionante. Quando tive a oportunidade de expor este evento, esta ocasião aqui nas pregações no livro de Gênesis, foi para mim uma exposição realmente muito impactante, porque nós percebemos ali o encontro de dois irmãos que estavam já há tanto tempo distantes, mas ali tiveram a ocasião para se encontrarem. Mas é interessante o sentimento que brotou no coração do próprio Jacó naquele contexto, pois ele temia o seu irmão. Ele temia de alguma forma ser ferido pelo seu irmão. Ele temia ser morto. Tanto é que até mesmo ele envia diante dele Lia, os filhos de Lia e outros então à frente, como que por escudos, imaginando que talvez o seu irmão se voltasse contra ele, pronto para tirar a sua própria vida. O coração dele fora tomado de grande temor. Mas para sua surpresa e para nós, ao contemplarmos aquela narrativa, nós encontramos aqueles homens se abraçando, se beijando, chorando. Que evento, irmãos, marcante. E aquilo que o próprio Jacó pensava não aconteceu. O seu temor foi lançado ao chão.
É interessante que quando nós olhamos agora para essa porção da Escritura que nós acabamos de ler, nós veremos que um sentimento semelhante brota no coração do próprio Ananias, servo do Senhor. Pois, ao saber que ele haveria de encontrar um homem que fora um grande perseguidor da igreja, um homem que encerrou muitos na cadeia, o seu coração é de igual modo tomado de temor. Mas o Senhor, então, o conduz de um modo tão magnífico que, ao se deparar com o apóstolo Paulo, ali, àquela altura, Paulo ainda não apóstolo de Cristo, mas aquele homem que viria a ser um grande servo do Senhor, apóstolo na igreja do Senhor Jesus Cristo, ele vai se deparar com um homem totalmente distinto. O seu temor é igualmente lançado ao chão. Nós vimos, irmãos, na última exposição, como o Senhor Deus é gracioso, como o Senhor Deus é verdadeiramente bondoso e como a sua graça é verdadeiramente abundante na vida dos homens. E como Ele é tão gracioso a ponto de salvar um homem tão miserável como Paulo, como nós éramos antes de conhecermos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos como esse Paulo, também chamado Saulo, né? Saulo é o nome hebraico do apóstolo Paulo, é o nome hebreu, e Paulo é o nome grego do mesmo homem. Então, a gente pode usar um ou outro aqui, irmãos, na exposição. Não se trata de o que muitas pessoas imaginam, de Saulo, o nome dele como perseguidor, e Paulo, então, o nome dele como apóstolo de Cristo. Não, nada disso. É o próprio Saulo ou Paulo, homem levantado pelo Senhor ali, mas que fora alcançado por sua graça. Ele era um verdadeiro perseguidor, ele era um homem muito mau. Ele não temia a Deus verdadeiramente, ele não conhecia a Cristo. E nós vimos que enquanto ele estava caminhando, respirando então fúria e com toda a autorização para perseguir e lançar em cadeia o povo do Senhor, aqueles que eram do caminho, aqueles que confessavam a fé em Cristo, o Senhor Jesus Cristo se manifesta diante dele no caminho de Damasco, perto ao meio-dia, e então se dirige a ele em uma luz que brilhou, tão radiante quanto o sol ao meio-dia, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então aquele homem tem a graça de conhecer a Cristo. Ele é lançado ao chão, ele é humilhado, a ponto de, ao invés de entrar em Damasco ali, com toda a pompa e glória montado no seu cavalo, ele está tão humilhado que ele é conduzido a Damasco, levado pelas mãos de outros homens. Tão grande fora a humilhação de Paulo, cego, humilhado, lançado ao chão. E vimos que este homem, ele passou a experimentar ali uma verdadeira conversão. Ele passou a ter uma verdadeira fé em Cristo. Ele se arrependeu dos seus pecados, das suas iniquidades. E o impacto do encontro com Cristo e da sua salvação foi tão grande que este homem, nos diz o texto, no versículo 9 do capítulo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Este é Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, convertido ao Senhor. E agora então, irmãos, nós veremos o que haverá de acontecer. Um homem chamado pelo Senhor, ele deve encontrar este servo do Senhor, Paulo. E o texto nos diz, a partir do versículo de número 10 do capítulo 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, notem, irmãos, que ali em Damasco, e Paulo ele estava plenamente consciente disto, né? Quando ele estava indo perseguir a igreja em Damasco, ele sabia que o evangelho do Senhor estava prosperando e que havia igreja ali naquele contexto. Ele, com o intento de prendê-los, com o interesse de fazer com que aquela obra do Senhor não avançasse mais, ele tenta ir destruí-los. Mas ali fica evidente, pelo interesse de Paulo em ir até lá, que existia igreja sólida, existia uma igreja firme, onde provavelmente a palavra era proclamada, onde a igreja do Senhor se reunia para adorar ao Senhor Deus Trino. E então, o texto nos diz que ali, naquela cidade, havia um homem chamado Ananias.
Uma figura, irmãos, até então desconhecida. Uma figura até então não conhecida por absolutamente ninguém, nem até mesmo por nós. E também não era conhecido pelo próprio apóstolo Paulo. Mas o Senhor Deus vai chamar este homem. E o texto nos diz que o Senhor falou diretamente com este homem numa visão. Não sabemos se em sonho ou acordado, mas o ponto é que o Senhor, Deus, falou diretamente com ele numa visão, chamando-o pelo nome Ananias. Um nome comum, mas um nome conhecido pelo Senhor. Ao que então ele respondeu, nos diz o texto: eis-me aqui, Senhor. Lembra Samuel? Eis-me aqui, Senhor. Pronto. A resposta de Ananias, e parece que ter algum tipo de relacionamento ou contato com o Senhor parece até mesmo familiar para este homem. Porque ele prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Ele não fica assombrado. Parece que ele reconhece que é o próprio Deus quem fala com ele. Então vemos aqui, irmãos, o Senhor Deus chamando um homem anônimo para fazer algo de grande importância no meio do povo do Senhor. Para conduzir um homem antes perdido, antes perseguidor, ao seio da igreja de Cristo. Esta é a missão de Ananias. E uma missão que parecia para ele, como nós veremos, grandemente difícil. Uma coisa que nós podemos perceber, então, irmãos, de imediato, é que o Senhor Deus, ele chama homens anônimos. Não precisa necessariamente chamar homens famosos, homens grandes, poderosos, não. O Senhor chama muitos Ananias por aí, para fazer a sua obra neste mundo, para conduzir muitos ao seio da igreja, para conduzir muitos ao Evangelho, para atendê-lo, para fazer a sua obra neste mundo. For assim com Ananias, for assim com muitos dos seus discípulos. É assim com muitos daqueles que são chamados para o serviço à Igreja de Cristo como ministros do Evangelho, como presbíteros, como diáconos, como membros comuns do povo do Senhor. É assim que o Senhor opera. Ele usa as figuras mais simples, as figuras mais pequenas, aquelas que menos consideramos como capazes de fazer algo, para então fazer cumprir os seus propósitos. Estava aqui então este homem, Ananias, servo do Senhor, que de imediato atende à voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Mas ele, até esta altura, não sabia qual era então a sua tarefa. Mas ele se coloca imediatamente à disposição do Senhor. Então, o versículo nos diz, o versículo 11, então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Veja que coisa interessante. Nós percebemos aqui o Senhor falando em detalhes tudo aquilo que o próprio Ananias haveria de contemplar e falando em detalhes o lugar, ocasião, contexto em que o Paulo se encontrava. Ele sabia da condição de Paulo. Ele sabia da angústia da alma do próprio Paulo. E ele sabia exatamente onde ele se encontrava. O Senhor Deus, de fato, conhece os seus, sabe onde se encontram e envia através de servos um refrigério, envia através de outros servos que abençoam então estes que muitas vezes se encontram em ocasiões de grande temor no coração, como o próprio Paulo se encontrava aqui, ainda certamente impactado com o encontro com o Senhor, o reconhecimento das suas misérias e do seu próprio pecado. O Senhor então sabe onde este homem se encontra e ele diz: Ananias, dispõe-te, é uma ordem. Ele ordena, você deve ir, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Então ele dá um detalhe, a rua Direita, certamente muito conhecida pelo próprio Ananias também. E vai então à casa de um homem chamado Judas. Obviamente aqui não é Judas Iscariotes. Judas era um nome comum naqueles dias. E procura ali por um homem chamado Saulo, chamando-o aqui pelo nome hebraico dele. E que tem um apelido chamado
Tarso, apelidado de Tarso, que é a sua cidade natal, a cidade natal do próprio Paulo. E ele vai então dar um detalhe que deveria ser fundamental para o próprio Ananias, que deveria encorajá-lo a ir sem qualquer tipo de temor. Uma marca na vida de Saulo, que é fundamental e que é uma marca indispensável na vida daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Essa marca, irmãos, inegociável daquele que é um verdadeiro convertido é a oração. Ele vai dizer que pois ele está orando. Ele estava suplicando a Deus, o Pai. Ele estava descortinando o seu coração diante do Senhor, orando a Deus, o Pai, certamente em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo. E ali, irmãos, ele está nessa comunhão individual. Ele é percebido pelo Senhor. O Senhor sabe que ele ora, porque é a ele que Paulo ora naquele momento. E ele sabe então que aquele homem está prostrado diante dele, agora humilhado, vivendo na dependência do Senhor. A oração, irmãos, é a primeira evidência aqui na vida de Saulo e da sua genuína conversão. Ele é encontrado orando, ele é encontrado suplicando. Meus irmãos, aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor e que foram alcançados por Ele, deveriam ser descritos exatamente desta forma, como pessoas que oram a Deus, que estão orando ao Senhor. É mais fácil um homem viver sem respirar, diz um puritano, do que um crente genuíno viver sem orar. Se não há oração, não há genuína conversão. Se não há comunhão com Deus em devoção particular, suplicando ao Senhor, não há coração transformado. Todos os que conhecem verdadeiramente o Senhor se prostram diante dele, suplicam a Ele, não de vez em quando, não quando a coisa aperta, não quando quer alcançar um objetivo nesta vida, mas continuamente, o tempo inteiro, independentemente de circunstâncias, diariamente, manhã, tarde e noite, orando sem cessar ao seu Deus. Porque são homens e mulheres que reconhecem que nesta vida não podem fazer absolutamente nada se não for por Deus, que vivem na dependência desse Deus continuamente. Porque a oração marca essa realidade. Marca aqueles que dependem de Deus. Alguém que se julga independente, como os ímpios neste mundo, é que não oram. Você tem orado, irmão? Você tem uma vida regular de oração? Você separa tempos na sua vida para diariamente rogar a Deus por você? Para rogar por sua família, para rogar pelos seus filhos, pela sua esposa. Você separa tempo para rogar pelo ministério da palavra, pelos pregadores do Evangelho. Você separa tempo para rogar pela igreja, pelos seus irmãos em Cristo. Você roga a Deus por avivamento. Você separa tempo para orar ao Senhor. Meu irmão, se você não separa tempo diário para isso, você tem que rever se você está em Cristo. Você tem de avaliar o seu coração. Porque se você o conhece, você vai suplicar a Ele. E se você não ora, isso pode ser uma evidência de que você não o conhece. Ou que você talvez esteja enfiado em iniquidade e pecado que tenha afastado você da comunhão com o teu Senhor. Arrependa-se então se você não tem orado ao seu Deus. Arrependa-se se você não tem suplicado ao Senhor, se você não tem tido comunhão com Ele. Arrependa-se do seu pecado e o Senhor é gracioso e pode perdoar o teu pecado. Volte-se para Ele reconhecendo a sua miséria, porque aqueles que negligenciam este dever tão precioso pecam contra o seu Deus e trazem também sobre si mesmo grandes males.
Mas o Senhor Deus, ele está pronto para ouvir o mais vil pecador. Está pronto para ouvir você quando você suplicar a Ele, confessando a Ele o seu pecado, verdadeiramente arrependido de uma vida sem comunhão com o seu Deus. Mas procure então, uma vez verdadeiramente arrependido disso, uma vida diligente de comunhão com Deus. E não precisa sentir algo no coração, um sentimento diferente para orar. Porque talvez você seja um daqueles que pensam que só deve orar ou separar um tempo para orar ao Senhor quando sentir alguma coisa diferente. Tem gente que vive assim. Eu não estou com vontade de orar, não estou sentindo desejo de orar. Não, irmão. É um dever. E esse dever, quando assumido regularmente, se tornará para nós prazeroso. Nós amaremos aquele dever e nos deleitaremos nele. É assim com a oração, é assim também com a leitura da Escritura, é assim com a meditação na palavra do Senhor. Nós devemos, então, ser diligentes nisto, para o nosso próprio bem, para a glória do Senhor, para o avanço do seu reino. É assim que devem ser conhecidos aqueles que conhecem ao Senhor, que são homens e mulheres de oração. Isso deveria, irmãos, ser para o próprio Ananias uma evidência de que este homem, ele fora salvo pelo Senhor. E o texto ainda nos diz que não somente Ananias teve uma visão, mas o próprio Saulo teve uma visão. O verso 12 nos diz: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, não somente Ananias teve uma visão acerca de Saulo, mas o próprio Saulo teve uma visão confortadora para ele, que alguém haveria de vir ao seu encontro para que ele pudesse ver novamente. E ele certamente nutria no seu coração essa esperança. Talvez fosse até mesmo algo que fosse uma das orações dele naquele momento. Na expectativa de que Ananias fosse até ele e então o ajudasse a sair daquela condição. E mais à frente Ananias vai e veremos, irmãos, a resposta de oração, provavelmente, do próprio Saulo. De um Deus que responde à sua oração, enviando aquilo que precisamos. E naquele contexto, a necessidade do próprio Paulo era de alguém socorrendo e de alguém conduzindo ao seio da igreja de Cristo. Deus escuta a oração do seu povo. Escutou a oração, certamente, do próprio Saulo. Ele deveria ir até lá, impondo as mãos, nós veremos mais à frente, para que ele, então, recuperasse a sua vista. Ele ficou cego ao contemplar a glória de Cristo diante de si no caminho de Damasco. Mas então, irmãos, nós vimos que Ananias, ele responde, quando o Senhor diz, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Mas vejamos as palavras de Ananias agora no versículo de número 13. A palavra nos diz assim: Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Note que Ananias, ele vai revelar no seu coração um receio. Ele tem um temor no coração. E no meio de tudo isso, irmãos, pode também existir uma sutil desconfiança de que Saulo fora verdadeiramente transformado. O seu temor pode ser em razão também da sua desconfiança de que ele fora verdadeiramente salvo. Ele vai falar acerca deste homem que não era mais Saulo, ele fora transformado, mas ele vai dizer o que ele ouviu provavelmente acerca de Saulo. Ele vai dizer assim, Senhor, dirigindo-se a Deus, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males, e de fato, muitos males ele fez, encarcerando a muitos, ferindo a muitos. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. É interessante que é a primeira vez que nós encontraremos o povo do Senhor sendo chamado de
santos. Aqui, ele vai dizer aos santos em Jerusalém. E obviamente que não podemos pensar que é santo como os santos na igreja papista ou romana. Eles são santos porque foram santificados por Deus pela obra de Cristo e pela operação do Espírito Santo em seus corações. É deste modo até mesmo que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Coríntios, a uma igreja mergulhada em tantos pecados, ele vai dizer aos santificados, chamados para serem santos. Podemos de alguma forma chamar uns aos outros de santos, porque nós fomos salvos e santificados pelo próprio Senhor. Ele vai dizer, ele perseguiu os teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização, ele tinha pego, uma autorização com os sacerdotes, o sumo sacerdote, para ir até Damasco e então trazer muitos manietados, presos. Ele recebeu a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E é como se ele dissesse, eu sou um desses, que invocam o teu nome. Foi para isto que ele veio. E o Senhor está querendo me enviar para ir até este homem. Então, irmãos, como mencionei, pode existir no coração do próprio Ananias, aqui neste contexto, tanto uma dúvida da conversão genuína de Saulo, somado ao temor, que pode ser baseado na desconfiança da conversão dele. É como se talvez ele pensasse, como é um homem tão mau como este pode ter sido alcançado por Cristo? E o Senhor ainda quer me enviar até ele? Será que eu não estou caindo em enrascada? Chegar lá, então, na casa de Judas e me deparar com um homem pronto para arrancar minha cabeça? Meus irmãos, esse tipo de sentimento, ele é sutil. Isso pode ser algo real no nosso próprio coração também. Veja, quando nós contemplamos a realidade de alguém que vivia neste mundo desgarrado, perdido, envolvido com todo tipo de perversidade, pecado, maldade contra o povo do Senhor, contra o Senhor, um verdadeiro blasfemo. Nós então somos inclinados a olhar para essa pessoa e pensar, que vida terrível desse homem. Mas então nós sabemos em alguma ocasião que este homem ele for alcançado por Cristo. E nós pensamos, rapaz, como é que esse homem pode ter sido salvo? Bicho ruim danado desse, mau, perverso, fulano de tal ali tão bacana, com a esposa, cuidando das coisas da casa, um homem responsável. E a gente imagina, a gente sabe que o Senhor salva por graça, não por méritos. Mas muitas vezes nós duvidamos da graça do Senhor na salvação dos homens. A graça do Senhor é muito mais abundante que o pecado do homem. A misericórdia do Senhor é muito mais abundante que a miséria daquele homem vil. O Senhor salva o mais vil dos pecadores. E até o próprio apóstolo vai dizer que ele era o principal dos pecadores. Mas o Senhor Deus o resgatou. Então não podemos nunca, irmãos, nutrir no nosso coração a ideia de que um homem tão mau não possa ser salvo. Imagina aí o homem mais perverso que você conhece. Este homem pode ser salvo por Cristo. Assim como o próprio Saulo, ele fora. Não podemos desconfiar do poder de Deus na salvação dos homens. E não podemos nutrir no nosso coração um temor também. Mas devemos atender prontamente à ordem do Senhor. Deus havia dado ao próprio Ananias evidências de que ele fora alcançado. E a principal evidência é que ele estava orando. Ananias deveria simplesmente ser obediente e ir. Mas o que é que o Senhor faz, irmãos? Diante desse questionamento do próprio Ananias, ele simplesmente vai dizer, olha, vai. O Senhor lhe disse, verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai. E vai dar então mais uma razão para que Ananias vá até lá. É interessante porque, semelhantemente ao próprio Ananias, muitas vezes nós temos dificuldade de ir e de atender essa ordem tão pronta do Senhor. Sproul, num comentário dele, ele vai dizer o seguinte: certa ocasião ouvi um pregador dizer: todos amam ouvir Jesus quando ele diz:
Vinde até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas, ao chegarmos ali, ele diz, agora vá. E a partir daqui, a vida cristã começa a ficar difícil. Vem até mim. Que palavra tranquila. Cheguei até Cristo, o Senhor diz, vai, faz a minha obra. E então é o momento que a gente fica, puxa vida, agora ficou realmente difícil. E é o dilema que nós acabamos experimentando, é o mesmo dilema experimentado por Ananias naquele momento. Mas Deus, ele não vai dar espaço para que Ananias permaneça então assim, com dificuldade, pronto para desobedecer ao Senhor naquele contexto. Ele vai ordenar, sem titubear, mas também não repreende Ananias. É interessante como o Senhor é tão misericordioso com os seus servos, né? Muito paciente. Porque nós não encontramos repreensão, nós encontramos o encorajamento. Geralmente nós somos muito prontos simplesmente para repreender duramente e não temos a menor paciência de aguardar então que eu falar, não é, de um modo bom, encorajador, para que aquele servo do Senhor ele possa se organizar. Imediatamente nós metemos o martelo e condenamos a pessoa. Mas não é esse o modo que o Senhor Deus ele trata com aqueles que ele chama para servi-lo na sua casa. Ele trata aqui, também no caso do próprio Ananias, com muita doçura, mas ainda assim, sem deixar ele fugir da sua responsabilidade. Ele diz, vai. Por quê? Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora, então, Ananias tem mais uma razão para ir até Saulo, porque este é para mim um instrumento. A palavra aqui que nós encontramos traduzida por instrumento, ela pode também ser traduzida por vaso. Pode ser também traduzida por vaso. E é interessante porque o próprio apóstolo, mais à frente, ele vai dizer o seguinte, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Ele vai dizer assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro são os ministros. E o tesouro que eles carregam é o Evangelho. O anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Ele está dizendo, eu sou um instrumento, um vaso que proclama a verdade do Evangelho. O Senhor, então, chama o próprio Saulo, naquele contexto, irmãos, a que ele seja este instrumento, este vaso, este homem pronto, capacitado, preparado para ir anunciar o Evangelho do Senhor, para proclamar os seus mistérios, para anunciar que Cristo é o Salvador. E ele mesmo vai reconhecer, irmãos, mais à frente nós sabemos que o seu compromisso era proclamar a Cristo e este crucificado. Esta foi a sua missão e foi exatamente isto que ele fez desde o início do seu ministério, proclamando o Senhor Jesus Cristo, porque ele é um instrumento escolhido, chamado para este ministério. A ideia de escolha aqui não é que o Senhor o elegeu para a salvação, mas é que o Senhor o escolheu para assumir este ofício como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ministro do Evangelho, aquele que anuncia a luz para o mundo que está em trevas. Ele deveria anunciar esta palavra levando o nome do Senhor, levando o nome de Cristo, nome que motivava ele para perseguir os homens. Veja que ele antes perseguia os homens por causa deste nome, mas agora ele vai proclamar o nome de Cristo. Que transformação na vida dele. E ele vai proclamar esta palavra a muitos. São várias as classes e distintos os homens. Ele vai dizer perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E é exatamente isto, irmãos, que acontece. Ele vai anunciar esta palavra.
Vamos olhar primeiramente aqui alguns textos, né? Atos capítulo 22, verso 14. Nos encontramos, né, ele falando sobre esta ocasião do encontro com Ananias. Mas a partir do verso 12 eu vou ler, diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, que é Cristo, e ouvires uma voz da sua própria boca, porquanto terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e das coisas que tens ouvido. Agora, olhando para o capítulo 26 de Atos, a palavra vai nos dizer assim a partir do verso 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te de todo o povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Anunciar o Evangelho para que esses homens saiam das trevas e possam ir para a luz, que possam ser salvos dos seus pecados. Esta é a missão do próprio apóstolo naquele contexto. E ele, de fato, irmãos, ele foi para os gentios. Se você olhar o que diz a Escritura em Romanos capítulo 15, versos 15 e 16, olha o que diz a palavra. Romanos capítulo 15, versos 15 e 16, a palavra diz assim: entretanto, eu vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ainda, você pode ver que ele não somente, como diz o texto, fora para os gentios, mas que ele também anunciou esta palavra para os reis. Como vai nos dizer Atos capítulo 26, verso de número 28. Atos capítulo 26, verso de número 28, a palavra nos diz assim, diante de Agripa nos diz a palavra: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E vemos também que ele foi aquele que proclamou ao seu próprio povo, que ele também anunciou o evangelho aos judeus, ao povo de Israel. Notamos então, irmãos, que este homem ele fora levantado como instrumento do Senhor exatamente com este fim. E veja, irmãos, este encargo, esta responsabilidade que foi colocada sobre Paulo naquele contexto, é a mesma responsabilidade que é colocada sobre aqueles que são chamados hoje para o ministério da palavra. Nós somos chamados, irmãos, a semelhantemente a Paulo, a sermos homens que são vasos que têm um tesouro dentro de si e que proclamam este evangelho que é o próprio Cristo. Este Cristo, irmãos, é aquele que deve ser anunciado. Um verdadeiro ministro ele deve ser conhecido também pelo fato de proclamar Cristo. Se um ministro não proclama Cristo, este homem não pode ser ministro de Cristo. Mas se anuncia o Evangelho, que é Cristo, este homem sim fora chamado por Deus, capacitado e enviado. E então, irmãos, esse anúncio de Cristo é exatamente o que fará com que os homens saiam das trevas e possam ir para a luz. Abandonem o pecado e para que vivam para o Senhor. É somente através de Cristo.
se dedicarmos o tempo anunciando uma série de outras coisas, falando sobre uma série de outras coisas, e de modo algum falarmos sobre Cristo, os homens permanecerão nos seus pecados. Por essa razão, irmãos, devemos nos opor também ao falso evangelho anunciado. Porque ainda que esses homens no mundo digam, amam os perdidos, mas não proclamam Cristo, amam apenas da boca para fora. E a mentira deles deve ser revelada. E devemos então nos opor a isto, chamá-los ao arrependimento, orientá-los e tentar encorajá-los a que anunciem a Cristo. Porque é isto que nós somos, ministros de Cristo, escravos de Cristo. Eu como ministro do Evangelho, vocês como servos do Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, a falar acerca dessa palavra indiscriminadamente. Não importa quem seja o homem que esteja diante de você, você vai testemunhar de Cristo. Como falei hoje pela manhã. E aqui mais uma ocasião para voltarmos a esse tipo de aplicação. Meu irmão, abra sua boca. Fale sobre o Senhor Jesus Cristo. Não duvide que o Senhor pode salvar o homem mais perverso. Nunca duvide disto. Ele tem poder. Ele faz isso. Ele tem feito isso. Ele sempre fará isto. Porque Ele é este Deus gracioso e poderoso. Ele transforma um coração de pedra em um coração de carne. Ele transforma um morto em um servo do Senhor. Ele chama um perseguidor para ser uma grande bênção no meio da igreja. Como Saulo fora. Ele se tornou uma bênção na igreja daqueles dias e na nossa vida hoje. O Novo Testamento repleto de epístolas escritas por Paulo. E como, irmãos, nós somos abençoados através deste homem, usado por Deus, antes perseguidor e então, agora, perseguido. Porque nos diz a palavra que este homem ele foi chamado para proclamar esta palavra a todos os homens, e o verso 16 nos diz, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. De perseguidor a perseguido, pela causa de Cristo. Mas o que ele ama e anela perseguir aqui, irmãos, agora, Saulo, é a glória de Cristo. É a glória do Senhor. É seguir em frente fazendo a sua vontade, mas ele vai, diz o Senhor, esse Saulo, ele vai ter de sofrer pelo meu nome. E ele, irmãos, experimenta isso na própria carne. Ele experimenta isso na sua própria vida. Ele testemunha acerca disto. Olha, irmão, o que diz a Escritura em 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24 ao verso 28. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 28. Ele diz assim, são sofrimentos de Paulo por Cristo, sofrimentos de Paulo pelo Evangelho. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Todo o sofrimento dele, irmãos, por causa de Cristo. Ele fala que ele fora chamado exatamente por isto. Olhe, por exemplo, o que diz Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14. Filipenses 1, versos 12 a 14, assim nos diz a palavra. Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes
contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ainda em Filipenses capítulo 3, verso de número 10, veja o que ele diz. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja a compreensão dele, do chamado dele, irmão, para viver e sofrer por Cristo, para Cristo, pelo Evangelho. Ele experimentou isto, o Senhor o ordenou para isto, e ele tem alegria em experimentar isto na sua própria vida. Mas não somente, irmão, Paulo foi chamado a sofrer. Nós também, a sofrermos pela causa do Evangelho. Olha, irmão, o que diz a palavra em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16. Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 16. Diz assim a Escritura. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se me chamaram Beelzebu, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. E um último texto, irmãos, poderíamos ler outros, mas um penúltimo texto é o texto de Filipenses capítulo 1. Nós lemos hoje aqui, na revelação da vontade do Senhor. E o que nos é dito no versículo de número 29, sobre nós, os crentes, é o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Todos os que creem em Cristo são chamados também a padecerem por Cristo, sofrerem por causa do seu Evangelho. Uma vida, irmão, vivida para o Senhor. Uma vida, irmão, vivida, dedicada para o Senhor. Uma vida de devoção sincera a Deus. Uma vida de autonegação para o mundo. E uma vida vivida para o Senhor implicará, meu irmão e minha irmã, necessariamente em sofrimento neste mundo. E é isto que Cristo nos chama, irmãos, a fazer. O custo do discipulado é este. E Cristo nos diz, em Marcos capítulo 8, verso de número 34, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O caminho de Cristo, irmão e minha irmã, foi um caminho de sofrimento. Antes dele ser exaltado, o nosso Senhor Jesus Cristo fora humilhado. Devemos, irmãos, a nos alegrar, até mesmo quando somos perseguidos, como os apóstolos, como nós vemos em Atos capítulo 5, verso de número 41. Nos diz a partir do verso 40 a palavra assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos
e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, o soltaram. E eles, quem? Os apóstolos açoitados, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afronta por esse nome. A dignidade em sofrer por Cristo. Aqueles que amam a Cristo amam sofrer por Cristo. Há mais alegria, irmão, em sofrer por Cristo do que em desfrutar dos maiores prazeres e das maiores delícias neste mundo. É mais prazeroso, é a melhor coisa, é o melhor caminho, e essa é a vontade de Cristo para nós. Essa é a vontade de Cristo para você, criança, jovem, adolescente, é que você viva para o Senhor. É que você se alegre em caminhar segundo os preceitos do Senhor, que são bons. E ainda que você seja considerado por seus amiguinhos por aí como alguém que faz algo que não faz sentido, ainda que chamem de você, de repente, de maluco, por procurar viver e olhar para a vontade do Senhor e andar segundo ela, entenda que não há nada melhor do que viver segundo aqueles preceitos de Cristo que estão na sua própria palavra. Que vocês escutam aqui na igreja, que seus pais certamente orientam vocês, vivam para Cristo e alegrem-se em viver para Cristo. Saulo, irmãos, Paulo, servo do Senhor, ele deveria experimentar isto na sua própria vida. Então o que acontece? Ananias agora ele é encorajado. O seu coração é tomado de intrepidez, irmãos. E o texto nos diz no verso 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha então o que acontece, irmãos. O Senhor disse, vai. E agora o que acontece? Ananias foi. E ele entra na casa de Judas. Ele vai impor as mãos sobre Saulo. E ele vai dizer, Saulo, irmão. Impressionante, né? Ele não vai chamar Saulo, perseguidor da igreja. Saulo, homem mau, perverso. Saulo, inimigo do Senhor. Ele diz, Saulo, irmão. Talvez, meus irmãos, essa tenha sido a palavra mais doce que Saulo ouviu naquele contexto. De alguém que se dirige a ele considerando-o como irmão. Alguém tão próximo a ele agora. Há um reconhecimento de Ananias de que Saulo é um membro do povo. E um reconhecimento de que ele está entre o povo e deve ser recebido no meio do povo como irmão. O Senhor o enviou para isto. E então, irmãos, ele vai experimentar agora desta comunhão com a igreja, ele vai começar a desfrutar da comunhão com o povo. Mas ele é chamado de irmão. Isso nos ensina, irmãos, tanta coisa. Porque se nós nos depararmos em alguma ocasião com alguém que teve um tipo de transformação no coração por operação do Espírito Santo, mas você conhecia essa pessoa, de repente essa pessoa era um homem perverso que talvez tenha feito algum tipo de mal contra você, alguém que ofendeu você, alguém que ofendeu alguém da sua família, ou de repente alguém que estava envolvido nas maiores iniquidades neste mundo. De repente era um homossexual, alguém que fez algum tipo de mudança de sexo talvez, alguém envolvido com coisas terríveis neste mundo, mas for alcançado por Cristo. Como você se dirigiria a esta pessoa se ela entrasse nesta igreja hoje? Você olharia para ela com indiferença? Você olharia para ela de lado com certo desprezo? Você olharia para ela e então pensaria, eu tenho dificuldade de chamar essa pessoa de irmão, mesmo estando você consciente de que esta pessoa
foi transformada por Cristo. De repente ela pode ter se mutilado, imagine. Ter feito uma troca de sexo, era um homem, então agora quis ser mulher, não tem como. E então ele entra aqui. Conheceu a Cristo. Como você vai tratá-lo? Nós devemos chamar de irmão. Devemos chamar de irmã. Devemos estender a destra da comunhão. Se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e conheceu a Cristo, ele não é outra coisa senão, comigo, um cidadão do reino de Deus, um cidadão do reino dos céus. Se o próprio Cristo recebeu, se o próprio Deus o recebeu em seu seio, quem somos nós para desprezar um vil pecador arrependido dos seus pecados? É exatamente isto, irmão, que acontece na vida do próprio Saulo, perseguidor, mas recebido como irmão no meio do povo. E então o texto nos diz que ele vai dizer a Saulo, olha, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, no caminho para Damasco, e me enviou para que recuperes a vista. E ele então haveria de enxergar. Esse homem haveria de ser usado como instrumento do Senhor naquele momento. Alguns vão dizer quem era Ananias. Irmão, talvez ele fosse um líder da igreja em Damasco. Talvez fosse até mesmo um ministro do Evangelho na igreja em Damasco, não sabemos. Mas ele era um homem piedoso, reconhecido ali no meio do povo. E ele então vai ajudar a Saulo a que ele recupere a vista. E o texto vai nos dizer que ele vai recuperar a vista. Ele vai olhar o rosto de Ananias. E que ele fique cheio do Espírito Santo. Não é que ele recebeu o Espírito Santo aqui. Na sua salvação, ele é transformado. A operação do Espírito, o batismo do Espírito Santo acontece imediatamente na ocasião da nossa conversão. O que ele experimenta, o que o texto está nos dizendo, é que ele seria capacitado, estando cheio do Espírito Santo, para a obra para a qual ele fora chamado a servir o Senhor como ministro do Evangelho de Cristo. E este homem, irmãos, então, recebido, cheio do Espírito Santo, um verdadeiro crente. O que acontece com ele? Na ocasião, então, em que Ananias se ajunta a este irmão, imediatamente, verso 18, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Foi literal, irmãos, isso. Não é literal. Caíram como que escamas dos seus próprios olhos. E ele tornou a ver. Como vimos no capítulo 22, ele, quando torna a ver, ele olha para Ananias, servo do Senhor. Ele torna a enxergar. E a seguir, então, ele se levanta e é batizado. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte: esse cair das escamas dos olhos de Saulo, ainda que tenha sido uma realidade física, aponta para uma realidade espiritual. As escamas dos olhos desse homem, verdadeiramente, as escamas espirituais, que ele estava cego, foram retiradas. Ele conheceu o Senhor. É a mesma realidade nossa, antes de conhecermos a Cristo, cegos, mergulhados em iniquidade. Mas o Senhor, então, é aquele que tira a nossa cegueira, nós passamos a ver, a contemplar o Senhor Jesus. Esse homem verdadeiramente crente, arrependido, então é batizado. Ele recebe sobre si, não a circuncisão, e ele fora certamente circuncidado ao 8º dia. Mas agora ele recebe o sinal e selo do pacto da graça, o batismo. Água provavelmente derramada sobre a sua cabeça. Esse homem fora batizado ali, naquela casa. Ele é reconhecido publicamente como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem que antes fora perseguidor, agora está junto àqueles que bendizem e louvam o nome de Cristo.
Então o texto termina, verso 19, dizendo: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele estava fraco, irmãos. Imagine aí 3 dias sem comer, sem beber, orando ao Senhor, suplicando a Deus em jejum. Mas agora ele é alimentado. Ele agora, uma vez alimentado, ele se sente forte. E o que ele faz? O texto nos diz, irmãos, que ele permanece em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele vai ficar ali em comunhão com a igreja do Senhor. É esse o processo todo que acontece, irmãos. Nós somos chamados deste mundo perverso, somos chamados pelo Senhor para a igreja de Cristo. Agora nós temos irmãos em Cristo, com os quais nós temos comunhão. Comunhão dos santos, no serviço mútuo. Nós lemos isso hoje aqui, na Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 26, primeira e segunda sessão, que trata dessa maravilhosa comunhão dos santos, que vai falar que nós compartilhamos tanto dos sofrimentos de Cristo, mas também estamos unidos a nossos irmãos em Cristo. Diz assim: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Aqueles que foram salvos por Cristo têm comunhão com o povo de Cristo. Se alegram em estar junto ao povo de Cristo. Se alegram em servir com amor o povo de Cristo. Amamos estar aqui. Amamos estar na casa do Senhor. Amamos dividir o tempo e o espaço com nossos irmãos em Cristo. É isso que aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor desfrutarão e desejarão na sua vida. Veja, irmãos, como o Senhor Deus é verdadeiramente gracioso. Ele transformou a vida deste homem, conduzindo-o para o seio da igreja. Nós fomos alcançados pela mesma graça. A graça que alcançou Saulo foi a mesma graça que nos alcançou. O Cristo que salvou Saulo foi o mesmo Cristo que nos salvou. O Cristo que uniu Saulo à igreja foi o mesmo Cristo que nos uniu à igreja. O Cristo que conduziu Saulo ao serviço do povo é o mesmo Cristo que nos conduz ao serviço ao povo. O Cristo que conduziu ele à comunhão é o Cristo que nos conduz à comunhão uns com os outros. E desfrutamos então da beleza do Evangelho de Cristo aqui no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Cristo chama você hoje também, perdido, como Saulo, no seu pecado, na sua iniquidade, longe do Senhor. O mesmo Cristo chama você por intermédio da sua palavra. E ele diz, através do seu Evangelho, arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia em Cristo. E então você terá a graça de coração, verdadeiramente, desfrutar da bendita comunhão com Cristo hoje, com o povo de Cristo hoje. E terá a graça de um dia desfrutar da beleza e da grande comunhão que teremos para todo sempre, plenamente, com Cristo na glória eterna. Volte-se para o Senhor. O Senhor Deus é um Deus que é rico em perdoar e é um Deus que está sempre pronto para salvar o mais vil pecador. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvamos, Senhor, a Ti pela Tua palavra. Louvamos a Ti, Senhor, pela graça que temos de ouvir a proclamação da Tua palavra e por sermos recordados
de que o Senhor é um Deus que convoca, salva, chama, capacita o teu povo e que o Senhor conduz o teu povo à tua igreja, o salva à tua igreja, a uma bendita comunhão, como experimentada por Paulo, que de igual modo é experimentada por nós que conhecemos a Ti. Ó Deus, louvamos ao Senhor por isso. E pedimos a Ti, Pai, que sejas gracioso com os perdidos. Ó Deus, salva e conduz, Senhor, a Tua igreja. Salva, Senhor, revela-te salvificamente. Revela o Teu Filho pelo Evangelho. É o que Te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.